Então, ok. Amém. Bom dia, então, aos irmãos. Hoje é dia 16 de abril de 2026. Estamos começando mais uma reunião da VID, reunião de oração, graças a Deus. E começamos com o propósito que nos trouxe aqui, orando. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo seu cuidado, pela boa noite, Deus, de sono, pelo café da manhã. Obrigado, Deus, pelo trabalho, pela saúde, pela família. Obrigado por termos um teto. Obrigado, Deus, por termos uma igreja, uma comunidade, Deus, onde podemos crescer na fé, sermos edificados, temos amigos, irmãos. Obrigado por tantas coisas, Deus. Olhamos para todos os lados, Senhor, e só vemos dádivas, só vemos coisas boas. Deus, que a gente sabe que é o Senhor que providenciou, é o Senhor que deu. E nós queremos exaltar o seu nome por tamanha bondade, por grande misericórdia, Deus. Nós queremos te exaltar. O Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é bom. E acima de tudo, Deus, o que temos a agradecer é a presença do teu Espírito, Deus, em nossas vidas. Deus, a sua salvação, certeza disso, Deus, os teus planos que não são frustrados e que se cumprem nas nossas vidas, a boa obra que o Senhor já começou e a certeza de que o Senhor vai completá-la. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Deus, nosso coração transborda de contentamento, Deus, e de alegria pela sua presença, Deus, pela sua existência, pelo relacionamento que podemos ter com o Senhor. Muito obrigado. Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, E irmãos. Eu queria, estava pensando aqui em algum norte, né? Alguns motivos para a gente estar orando. E o que me veio na cabeça foi dois versículos, né? Romanos 12, um bem conhecido, e dois. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e aí vai, né? Mas eu queria orar em cima desses versículos, porque pensando também naquilo que a gente está estudando e refletindo ali do Sermão do Monte, tem muito a ver, está muito parecido. Eu queria que a gente gastasse algum tempo, alguma reflexão, orando a respeito disso. E eu queria convidar já o bonde. Pode ser, bonde? Já comeu aí o cafezinho? Tá liberado? Vamos começar pela essa primeira expressão e frase de Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Amém? Se estamos aqui, é por causa das misericórdias de Deus. Amém? Então vamos agradecer a Deus e queria que você orasse em cima das misericórdias de Deus que alcançam nossas vidas todo dia. Amém, Marcelo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso dono, nosso tudo. Uhum. Te bendizemos, te adoramos, santificamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Glória O a Senhor é o Deus. nosso Pai amoroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente dia a dia, ó Deus. É E as verdade. tuas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs. Que maravilha, que bênção, que alegria poder saber disso e desfrutar disso. E uma prova irrefutável é essa aqui agora, que as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e estamos aqui, É verdade. escolhendo a melhor parte. Isso, pelo menos para mim, e creio que para todos os que estão aqui nessa hora, nesse, nessa reunião, é uma grande alegria, uma satisfação indizível saber que as tuas misericórdias nos alcançaram e que nós, movidos pelo teu Espírito Santo, escolhemos a melhor parte. Assim como Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Senhor, te agradecemos, porque não merecemos nada disso. Nada do que o pastor Marcelo citou na oração aí no início, não merecemos nada,
mas o Senhor, com a tua grande misericórdia, nos abençoa, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos orienta, dá-nos a, a disposição de servir, dá-nos o discernimento para não cair em tentação. É o Senhor, somente o Senhor, tudo é o Senhor, porque a nossa vida é do Senhor e as tuas misericórdias nos alcançam. Que bênção, não há como retribuir isso, a não ser te adorar, te bendizer, te louvar, te dar toda a honra e toda a glória. Ajuda-nos nisso dia após dia, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida te dê glórias todo o tempo, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o tempo todo. Te adoramos, te bendizemos e agradecemos pelas tuas misericórdias renovadas dia a dia sobre nós. Oramos, bendizendo o teu nome, glorificando o teu nome, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 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 Amém, bom dia, obrigado. Silei, vamos seguir o versículo aqui. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, já oramos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar por esse culto racional? Diz que é para nós oferecer, né? Então é algo que nós oferecemos a Deus, um culto diário, um culto com a nossa existência, um culto que envolve todo o nosso ser e que precisa ser santo, agradável e vivo. Então eu queria que você orasse por esse nosso dia, que de fato seja um culto racional oferecido a Deus. Tá no silencioso. Que bênção, Senhor. E ao levantarmos já, talvez, Senhor, pela tua misericórdia, como o bom de orou, ternas misericórdias, o teu Espírito Santo fala ao nosso coração, segreda, sugere, nos impulsiona para a gratidão, ó Deus. Para começarmos esse novo dia, que se repete continuamente em nossas vidas, ó Deus, por tua grande bondade. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há nada mais importante para nós senão te cultuar com todo o nosso ser, todo o nosso conhecimento, toda a sabedoria que vem do teu Espírito Santo, Deus. E que façamos da nossa vida esse culto, que tudo que façamos e tudo que pensemos, tudo que verbalizarmos, expressarmos, seja parte desse culto ao Senhor. E que nos agrademos ao Senhor. E que o Senhor se agrade da gente também. Que o Senhor tenha prazer na nossa vida, assim como o Senhor pede. Porque o Senhor é santo, e importa que sejamos santos também, que nos agrademos do Senhor. Obrigado a Deus, porque de manhãzinha o Senhor tem nos dado essa graça, mesmo desse pequeno grupo. Estamos aí com 20 e poucas pessoas, mas estamos aqui, papai. Uns com as câmeras abertas, outros fechadas, uns já começando o trabalho, mas ouvindo, mas ligados, linkados, como um corpo, unidos, papai, no Senhor. Ô, papai, que esse culto seja um culto racional, que seja um culto de razão, seja um culto intencional, expressivo com todo o nosso ser, em tudo que façamos, a partir das nossas orações. Que são orações não decoradas, não com palavras jogadas ao ermo, mas que venham do nosso coração, trazida pelo Teu Espírito Santo, como já foi orado ontem, que o Teu Espírito Santo que coloca na nossa boca as palavras para que possamos expressar, nos relacionar, e com isso, papai, toda a nossa vida ser um culto. Talvez não um culto congregacional,
num templo, num galpão, mas do dia a dia, no trabalho, na escola, na aposentadoria, nos passeios, seja um culto, como eu disse, papai, intencional. Leva cativa, papai, bondoso, o nosso pensamento, e que no fim desse dia tenhamos esse prazer de dizer: não, eu estive na presença do Senhor, te louvando, te glorificando num culto, junto com os irmãos. E junto com aquelas pessoas que talvez não tenham essa revelação que o Senhor tem dado para nós, mas de alguma forma possa haver em nós algo diferente nesse mundo tão miserável, esse mundo tão caído, tão deturpado, corrupto. Oh, meu Deus, tenha sim misericórdia de nós, para que o nosso culto não seja um culto entremeado com tanta maldade deste mundo, que seja puro, porque isso vem do teu trono e vai para o seu trono também. Te louvamos e somos gratos, papai, por esta oportunidade de te cultuarmos, esse Deus tão grandioso que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Silei, obrigado. Amém. Então, rogo-vos, vamos seguir aqui o versículo, irmão. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, já oramos. Paulo está rogando, e por meio dessas misericórdias e graças, né, que a gente consiga oferecer esse culto que o Silei acabou de orar. Que a gente esteja consciente disso ao longo desse dia e também como experiência de vida. E não, em seguida vem, e não vos conformeis com este século. Na medida que nós nos oferecemos a Deus, né, e queremos oferecer a Deus um culto vivo, santo e agradável, queremos nos concentrar nele, queremos estar sensíveis ao Espírito. Por outro lado, há pressões, por outro lado, há coisas que nos chamam, né, a se afastar de Deus, tentações, a nos conformar, tendências erradas que tem aí nesse mundo e que nós somos pressionados. Por um lado, queremos buscar a Deus, Paulo está rogando, né? Mas por outro lado, ele sabe que existe algumas pressões, tentações, dificuldades no caminho para que a gente se desvie desse processo ou prejudique o nosso culto. Então eu queria que vamos ver aqui. Kátia, bom dia, minha irmã. Você está disponível aí para orar? Você pode orar? E a razão da oração é para que a gente, como diz o versículo, não venhamos a nos conformar com este século. Não sei se a Kátia pode orar. Bom dia, posso? Pode, graças a Deus. Que bom. Então, nessa sequência, esse pensamento que a nossa vida é um grande culto a Deus, mas, por outro lado, tem coisas que querem prejudicar esse culto, a nossa tendência de querer ser conformado com esse mundo. Que Deus nos livre e guarde disso. Amém. Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor, por esse dia, pelo teu grande amor, pela tua bondade, a tua misericórdia que nos alcançou. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em comunhão com a vida dos meus irmãos, ó Pai, eu quero me chegar ao trono da tua graça, Jesus, nessa hora. Clamar pela tua misericórdia, pelo teu socorro bem presente na tribulação, pela ajuda do Senhor, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que somos falhos, que somos errantes, Senhor, que precisamos do Senhor. Senhor, todos os dias, ó Pai, da nossa vida, nós precisamos do Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a errar menos, ó Pai, na tua presença. E guardar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Pai, no Senhor. Deus eterno, nos desviar, Deus eterno, das coisas, ó Pai, que esse mundo, Senhor, nos oferecem, Pai, para nos tirar da presença do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse dia. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, em santidade, buscando ao Senhor, guardando o nosso coração, Senhor. Deus eterno, para o Senhor, para as coisas do Senhor, buscando, Senhor, aquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro, Pai. Senhor, para que possamos, ó Pai, dar frutos, ó Pai, frutos de justiça, Pai, na presença do Senhor. Mas sozinhos, ó Pai, nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos dê da tua graça, da tua unção, do teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Que essa autoridade seja sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor já nos deu para pisar serpentes e escorpiões, ó Pai, mas que nós, ó Pai, estejamos, ó Pai, com os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos espirituais abertos para entender, para discernir, Pai,
aquilo que, Senhor, se levanta contra as nossas vidas, ó Pai, para nos tirar da presença do Senhor, Pai, para nos desviar, Senhor, do teu caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te rendendo graça, Senhor, por todo o bem, bondade, misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã. Deus abençoe. E não vos conformeis, diz o versículo 2, né, de Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Laércio, meu irmão, bom dia, como você está? Você consegue orar agora? Amém, Marcelo. Consigo, sim. Bem, vamos nessa sequência, né? Movido e graças às misericórdias e à graça de Deus, cada novo dia, um novo culto que oferecemos a Deus. Por um lado, queremos agradar a Ele, por outro lado, vigiamos para não ser moldados pelo mundo e atrapalhar o culto. Mas à medida que nós nos intencionalmente cultuamos, à medida que intencionalmente nos aproximamos de Deus e da Sua palavra, o texto diz que nós vamos sendo transformados, né, por uma renovação de mente. Nós vamos abandonando um padrão errado de pensar, às vezes um padrão que é carnal, que é humano, e algumas vezes até maligno. Nós vamos deixando isso de lado porque a nossa mente está sendo mudada nesse culto. Mas essa mente ela é mudada principalmente pela exposição à palavra. Então, ora nesse sentido, para que a nossa mente mude, para que a nossa mente seja cada vez mais parecida com a mente de Cristo, encharcada da vontade e da palavra de Deus. Amém. Senhor, graças te damos, Jesus, porque o Senhor é o cabeça de todos nós. Por isso que a tua palavra existe, ó Pai, para nos orientar. Por isso que a tua palavra existe, Senhor, e ela precisa ser vista, lida, vivida em todo instante da nossa vida, para que as coisas desse mundo não venham nos consumir ao olhar, ao ouvir, até no falar, Senhor, e desejar. Mas, Pai, em nome de Jesus Cristo, que os nossos olhares, os nossos ouvir, falar, desejar, seja, ó Pai, a tua palavra, seja buscar em primeiro lugar as coisas do alto, do céu, do teu reino, a justiça, Pai, dentro de nós, a sinceridade, a humildade, o amor. Ó Senhor, que a gente ajude a nossa mente a absorver aquilo que faz bem ao nosso corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, Senhor. Eu estou orando aqui, estou pensando nos meus pecados, Senhor, nas minhas fraquezas, com o que os meus olhos muitas vezes contemplam, a minha boca fala o que não deve, o que eu desejo, o que eu não preciso. Mas obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela nos renova a lembrar daquilo que precisamos mudar e melhorar em nós. Então, Senhor, hoje eu faço um compromisso diante do Senhor. Eu vou buscar algo novo, coisas boas para minha mente. E quero chegar lá de tarde, Senhor, e falar, sim, que realmente eu me esforcei, que a minha mente, nesse dia, ela foi muito mais para as coisas do céu, do alto, do que para essas coisas dessa terra. Obrigado, Senhor, porque temos esse tempo aqui. E, acima de tudo, a Tua palavra, que transforma e que faz tudo novo em nós, se a gente quiser. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Laércio. Muito bom, bom dia. Seguindo, irmãos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que tem um propósito, tem uma finalidade, esse culto, essa intencionalidade em estar com Deus, essa transformação da mente, para que a gente experimente
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para que nós experimentemos. Pastor Lindão, Saulo Magalhães, filho, né? Bom dia. É o próprio. Bom Oh, dia. maravilha. Você pode orar. Aqui fala de nós termos experiências nesse culto que a gente oferece a Deus, movidos pela Hum, misericórdia e graça, se distanciando dos padrões do mundo. Mas ele fala que a gente precisa experimentar. Então, ora para que a gente tenha experiências com Deus nesse dia. Que nós temos amém. histórias para contar de Deus nesse dia. Muitas vezes nós temos testemunhos, mas eles já estão antigos, né? Estão sempre no passado. O desejo de Paulo é que a gente tenha experiência, que a gente experimente coisas novas com Deus. Então, ora Amém. nesse sentido, para que nós tenhamos, todos nós aqui, né? E diariamente seja essa experiência de ter encontros com Deus significativos, experiências para contar, porque é a vontade de Deus isso também. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, mais uma vez, junto aqui com os meus irmãos, Amém. nessa disposição em buscar ao Senhor e ouvir a sua voz, Deus. E obrigado porque a tua palavra, ela nos garante que nisto consiste a eternidade, que nós possamos te conhecer, ó Deus. A eternidade consiste nisso. Em todos os dias estarmos disponíveis para que algo novo possa ser experimentado por nós, Deus. A fé é essa capacidade incessante de experimentar mais da pessoa de Deus. Senhor, nós nunca esgotaremos, É verdade. nunca, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, estou me lembrando de uma experiência que eu tive essa semana, tão nova, tão única, junto com outros irmãos, de ver um milagre do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e desejo isso para os meus irmãos, que a gente sempre esteja disponíveis, estejamos disponíveis juntos e também no particular para experimentar o Senhor, para sermos surpreendidos pelo Teu Espírito Santo, para ver a Tua presença sendo renovada em nós. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de uma religião morta, uma religião engessada, Senhor, uma fé sem obras, porque isso também consiste numa fé com obras, Senhor, uma fé aonde nós estamos disponíveis em desenvolver nessa terra atitudes, disposições que possam ir de encontro ao Senhor, e isso nos deixa disponíveis para experimentar mais de Ti, uma revelação nova, Senhor, uma forma única de ouvir a tua voz, Senhor, de sentir o teu toque, Pai, de contemplar a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Peço por mim e pelos meus irmãos, Senhor, e pela fé eu te agradeço, porque quando nós buscamos ao Senhor, Pai, quando nós temos essa disposição, como diz tua palavra em Lucas, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Obrigado, Senhor, porque nós vamos encontrar esse lugar em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Bruna, bom dia. Você está aí disponível? Você pode orar? Bom dia, sim. Então, terminando aqui o versículo, então, para nós que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesse culto que nós queremos oferecer a Deus, nós queremos experimentar, nós queremos disso, e no final nós queremos dizer satisfazemos, né? A gente quer se sentir satisfeito por ter realizado a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, ora nesse sentido, para que haja satisfação da vontade de Deus nas nossas vidas, na nossa jornada hoje, de trabalho, de estudo, de casa, que de fato a vontade de Deus seja aquilo que nos norteie, que a gente possa chegar ao final do dia com a satisfação de ter realizado a vontade de Deus. Amém. Pai querido, nós continuamos em Tua presença, Senhor, e declaramos nessa manhã, Pai, que o Senhor é o suficiente para nós. Que a Tua graça nos basta, Jesus. Que a Tua presença é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de nada mais. Nós nos rendemos, Senhor, à Sua vontade nesse dia.
e todos os outros, Pai, entendendo e crendo que a sua vontade, como a tua palavra nos diz, é boa, perfeita e agradável. Não a nossa, não a do outro, mas a tua vontade, Senhor. Nos ajude, Deus, todos os dias a renunciarmos, Deus, a abrirmos mão da nossa vontade para que a sua prevaleça, Senhor. Deus, não é um exercício fácil, como quem vive aqui neste mundo, por vezes esquecendo que vivemos um outro mundo para além desse, não é fácil. Mas te pedimos sabedoria, Senhor, e que o Senhor trabalhe em nós, porque sabemos que o Espírito Santo convence. Que todas as vezes, Pai, que a gente se esquecer da tua vontade, Pai, que o Senhor nos lembre. Que o Senhor sussurre no nosso ouvido, Pai, como tanto temos pedido ao Senhor, para que a tua voz seja mais alta e que ecoe mais alto nos nossos corações, Senhor. Nos livre, Pai, de ouvirmos as nossas vozes e as nossas vontades, mas nos ajude, Pai, nos rendermos à tua vontade, que é o suficiente, para que assim, Deus, a gente sinta o prazer da obediência, Deus, que é melhor do que o sacrificar. Nos ajude nessa manhã, como eu disse, no restante do dia, mas todos os outros também, Pai. Que a gente sempre se lembre da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Bruna. Amém. Mais uma última oração. Vou convidar aqui o Saulo, pai, então. Saulão, ora, para fazer o fechamento aqui, no sentido de que a gente, de fato, ao sair aqui, encerrar essa reunião, quem vai para a jornada de trabalho, quem vai estudar, quem vai ficar em casa, quem vai trabalhar de casa, quem seja o que for fazer, que a gente de fato põe em prática aquilo que oramos, aquilo que pedimos, aquilo que acordamos aqui com Deus, por assim dizer, do nosso culto racional, do nosso empenho, da nossa intencionalidade, com essas coisas que oramos aqui e pedimos a Ele. Então, ore para que a gente consiga viver essa experiência e praticar essas coisas nesse dia. Sim, Marcelo. Senhor, obrigado. Obrigado por uma manhã gostosa, fresquinha. Obrigado, Senhor. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Pai. O Senhor é tudo aquilo que o Augusto orou e muito mais. O Senhor é grande, é muito grande. Nós somos muito pequenos. Tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, Amém, Senhor. a te adorar. Nós queremos, na nossa pequenez, nessa manhã, reafirmar que não somos nada sem o Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude no dia a dia, não sairmos daqui, nossos afazeres, que nós possamos sempre estar ligados àquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos, ó Pai, estar atentos ao nosso redor, atento ao outro, atento àquele que trabalha conosco, atento àquele que estuda conosco, atento, Senhor, às coisas as pequenas coisas do dia a dia. Nós possamos, Senhor, ter sempre sorriso no rosto, possamos ter uma palavra boa, uma palavra de elogio, e, se possível, Senhor, falar do teu amor, porque é isso que o Senhor espera de nós, que nós vivamos aquilo que oramos aqui todas as manhãs. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Que o Senhor nos dê a graça. Obrigado, Saulo. Então, irmãos, vamos dar sequência aqui às nossas reflexões no Sermão do Monte. Vamos subir a montanha? Vamos subir o monte?
Então anota aí, Sirlei. O tema da reflexão de hoje é o conceito de felicidade bíblica. O conceito de felicidade bíblica. Deixa eu ler com vocês. Mateus 5, do 3 ao 12. São as bem-aventuranças. Mateus 5, de 3 a 12. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, a gente usou aqui 2 quintas-feiras para fazer uma introdução ao Sermão do Monte. Caso você tenha perdido, você pode recuperar lá no canal no YouTube. E nós vimos que aqui no Sermão do Monte nós encontramos um resumo de como que é a vida no reino de Deus. Porque basicamente o Sermão do Monte fala sobre isso, sobre o reino de Deus. E como que é a vida daquele que faz parte do reino de Deus. O Sermão do Monte é um resumo que fala a respeito disso. E eu vou dividir o Sermão do Monte em 7 partes, que a gente vai estudar por um bom tempo. Vou falar sobre o caráter do cidadão do reino, Mateus 5, 3 a 12, a influência do cidadão do reino, a vida piedosa do cidadão do reino, a ambição do cidadão do reino, os relacionamentos do cidadão do reino e o compromisso do cidadão do reino. E eu acredito que a gente vai levar 1 ano explorando esse conteúdo aí do Sermão do Monte. Então eu começo hoje a falar a primeira parte aqui que eu falei. Vou falar do caráter do cidadão do reino, que é esse trecho de Mateus 5, do 3 ao 12, que eu acabei de ler, que são as bem-aventuranças. Só que a gente vai ver uma por uma e só aí vai uns 2 meses. Mas antes eu quero ler um texto aqui de Romanos 14, 17, que diz, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sem explicar as outras 2 marcas ali, mas eu quero frisar aqui que Paulo está dizendo que uma das marcas do reino de Deus é a alegria, é a felicidade, a alegria no Espírito Santo. É uma felicidade que não é condicionada às circunstâncias, que é bem diferente do padrão e do conceito e da ideia de felicidade que há no sistema, no mundo. Mas a alegria no Espírito Santo ela não é condicionada às circunstâncias. Mas o reino de Deus é um reino de alegria. E felicidade, sem dúvida, é o propósito que tem movido o mundo. É aquilo que dá sentido à vida das pessoas em nossa época. A busca da felicidade, para a grande maioria, para muitas pessoas, é o ideal de vida. E de crentes também, de muitos crentes também. E para isso, né? Para isso que as pessoas casam, né? Casam para ser felizes, é para isso que as pessoas estudam, é para isso que as pessoas trabalham. Até a máxima, né, que diz que se te faz feliz, está tudo bem. Desde que te faça feliz, tudo está certo, tudo está válido. Se no final te faz feliz, tudo está válido. Será, irmãos? Posso afirmar que, biblicamente, com certeza, não é bem assim. Mas olha, interessante é que exatamente aqui é que Jesus começa a expor o seu ensino do Sermão do Monte. Ele começa falando de felicidade. É aqui que ele introduz o sermão. O seu reino é um lugar onde nós podemos ser felizes, nós podemos ser bem-aventurados, nós podemos ser mais do que felizes, na verdade.
Aqui nos versos 3 a 12, nós temos o conceito de felicidade bíblica. Não vou dizer que é só aqui, né? A gente pode aprender mais na Bíblia, mas aqui está muito explícito, né? Então, você quer ser feliz? Né? Porque é o que as pessoas querem hoje, querem ser felizes. Você quer ser feliz biblicamente? O Sermão do Monte te mostra como. Mas já antecipo, é bem contracultural. É bem diferente, mas é profundo e consistente. No mundo, na sociedade, né, aí fora, a felicidade ela é o objetivo final. Ela é a meta. Ela é o propósito. É aquilo que as pessoas querem alcançar. Já no reino de Deus, não é meta. Felicidade é consequência. A gente não vive para ela. Ela é consequência. A meta no reino de Deus é sermos, segundo aqui o Sermão do Monte, é nós sermos pessoas virtuosas. A semelhança da mulher virtuosa, né, de Provérbios 31. A meta no reino de Deus é que os seus cidadãos sejam pessoas virtuosas. A felicidade vem como consequência da vida virtuosa. É isso que Jesus está começando a ensinar aqui no Sermão do Monte. A felicidade é consequência de uma vida virtuosa. Olha o que diz: mais que felizes, bem-aventurados são os mansos. Então a pessoa tem uma virtude que é a mansidão, e isso faz dela mais do que feliz. Bem-aventurados ou mais do que felizes são os misericordiosos, versículo 7. Mais do que felizes são os limpos de coração, os pacificadores. E assim segue. Então, ser cidadão do reino é ser virtuoso. É ser um modelo de uma sociedade que Deus levanta contra o antigo sistema. Sistema caído, apodrecido, né, corrupto. É no pecado, Deus está levantando uma nova sociedade, que é o reino de Deus. E os cidadãos são esses homens e mulheres virtuosos. E por que são? Porque o cidadão do reino, ele é, por natureza, um imitador das virtudes de Cristo. Esse é o nosso chamado, para imitarmos a Cristo. Nós imitamos as suas virtudes. E como consequência de imitar as virtudes de Cristo, nós somos bem-aventurados. Nós somos mais do que felizes. Até o final, irmãos, do século XIX, o curso mais importante na carreira de um estudante de ensino superior, o curso mais importante das universidades até o final do século XIX, era a cadeira de filosofia moral, ou o que a gente chamaria hoje de ética. Era o curso mais importante. Era o principal de qualquer curso. E ele era dado no último ano. E quem ensinava esse curso, para mostrar a importância dele, geralmente era o presidente da universidade. Ele que dava esse curso. E ao final da graduação, a pergunta mais importante até aquele momento da história da humanidade no que diz respeito a ensino, a pergunta mais importante no final da graduação do aluno não era o que o estudante aprendeu, e sim quem o estudante se tornou. Eram tempos de moralidade, com certeza, muito mais robusta. Bem diferente da moralidade relativa de hoje, né, que infelizmente a gente percebe que a régua é bem baixa hoje em dia, inclusive na igreja. E uma das razões para isso foi o distanciamento, irmãos, distanciamento da tradição, de uma tradição, de algo que existia na sociedade, pelo menos ocidental, de uma tradição, de um ensino que vinha desde berço, desde pequeno, né, a partir da própria igreja, uma tradição de ensinar sobre virtudes e vícios, né? Era muito enfatizada na teologia clássica. Essa era a mais profunda e influente tradição ética do Ocidente, bem presente nas sociedades ocidentais, que classificava, vinha da teologia clássica, classificava, e eu não vou entrar aqui em alguns deméritos, mas só para citar aqui
principalmente a parte dos benefícios, que dava muita ênfase, e a igreja ensinava, né, a questão de pecados capitais, aqueles que eram os principais, não todos, mas o centro da natureza caída e que acabavam a partir deles dando origem a muitos outros pecados. Então a igreja ensinava isso. Isso era presente na mentalidade, na sociedade. Só que esses pecados, que eram chamados de vícios, eram superados à medida que as pessoas desenvolviam virtudes. Algumas virtudes eram chamadas de cardeais, que eram naturais dos seres humanos, mas algumas eram chamadas de teologais, que o ser humano não desenvolveria sem a ajuda de Deus. E eram as teologais que coordenariam todo o processo, que é fé, esperança e amor. E você só tem com relacionamento com Deus. Então, pecados que eram vícios só conseguiriam ser abandonados e não fazer mais parte como dominante da realidade do ser humano pelo desenvolvimento de virtudes. Então, isso se perdeu, isso se distanciou, não existe mais essa tradição e essa ênfase. Porque ao falar de virtudes, sim, hoje em dia se perdeu, por quê? Porque a gente tem medo que, de alguma maneira, ao se falar de virtude, a gente e tem esse perigo mesmo, né? Que é o perigo ou do moralismo ou do legalismo. Que existe uma super ênfase a essas coisas e desequilibrada pode transformar uma pessoa que acha que é só uma questão de regras, o outro que reduz todas as esferas da vida apenas à esfera moral. Mas apesar desses riscos, que são distorções do ensino bíblico, eu queria olhar para as bem-aventuranças, que são as virtudes do cidadão do reino, e se vocês me permitirem, eu vou tratar aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu vou tratar as bem-aventuranças como sendo um contraponto para superar os ditos pecados capitais, da onde tem origem todos os demais pecados. Eu vou resgatar aqui um pouquinho dessa tradição das virtudes e vícios, e eu quero falar das bem-aventuranças como essas virtudes que superam esses pecados tão enraizados na nossa natureza. É um caminho menos conhecido, porém não estou inventando moda não, já foi também já bem trilhado por vários comentaristas clássicos, como Agostinho já fez essa comparação, e outros modernos também. Então, que argumentavam que as bem-aventuranças são as virtudes do reino e por isso são opostas aos vícios. Então, resumindo, no reino de Deus, felicidade não é finalidade. Ela é consequência de uma vida virtuosa. Diferente do cidadão do mundo, que é viciado em pecado, o cidadão do reino, ele é um imitador de Cristo. E a evidência disso são o desenvolvimento dessas virtudes em sua vida. Então, quinta que vem, nós vamos ver a primeira bem-aventurança. Humildes de espíritos se contrapõem ao principal dos pecados, o orgulho. Então, irmãos, só dando essa introdução, que a gente só fez introdução ao Sermão do Monte, agora introdução a essa tradição de virtudes. Mas semana que vem a gente vai falar das bem-aventuranças mesmo, né, dos humildes, para vencer o orgulho em nossas vidas. Amém? Então, bom dia a todos os mais do que felizes desse grupo. Amém, irmãos? Um abraço aí e um bom culto racional a todos.